sabe que alguns questionamentos, até aqui dentro de alguns professores que na hora falaram, eu tenho esse questionamento, porque a ideia do objeto de estudo da pedagogia com algo fluido, dependência de outras áreas, que alguém até citou isso, né? Porque a pedagogia depende da sociologia, da filosofia, então tem esse questionamento também. E hoje a gente também fica discutindo, né? Qual é a ciência que não precisa de outras áreas de conhecimento, né? E a gente lembra da ideia do Arnaud da multireferencialidade, quando ele diz que qualquer coisa que a gente queira estudar no contemporâneo, a gente precisa ter um olhar multireferencializado. Então eu lembro que uma crítica que eu vi nesse sentido vem muito nessa linha, né? A psicologia, por exemplo, ela vai estudar comportamento humano, desenvolvimento humano. Como ela vai achar que ela sozinha vai dar conta? Ela vai precisar da antropologia, da sociologia, da geografia, da história, de tantas outras, né? Para poder... Então, eu acho que isso já caía por terra, mas aí eu quero que a senhora traga isso. E a outra coisa pela natureza epistemológica, né? Que é outra discussão que é feita. São as questões que eu mais escutava. E eu achei que a minha provocação era essa, porque eu vi de uma professora aqui, que é professora de uma área muito procurada e discutida, que ela fez. A única objeção é essa, que eu faria umas reflexões e umas provocações no dia. Então, aí eu queria que a senhora, já que estamos aqui, discutisse um pouquinho essa ideia da pedagogia enquanto ciência. Muitíssimo obrigada pelo convite e para estar aqui com vocês. É uma satisfação. Eu nunca tinha vindo no Campus 1 da UNEB, já fui em outros do interior. E é com muita alegria que eu estou aqui, e recebendo todo esse carinho e toda essa acolhida epistemológica e afetuosa. Não é? Então, mas deixa eu entender um pouquinho mais o que você colocou nesse contexto. Vocês têm programa de pós-graduação em educação? Em contemporaneidade. Contemporaneidade. Mas tem os outros também, os técnicos. Temos em educação de jovens e adultos. Ah, claro. Gestão e tecnologia. Claro, Tem o próprio história. Esse da contemporaneidade. Educação. Professor Arnaud. Isso, tem a dor. E o outro que vocês citaram é da professora Dídima. Tem Merivalda. Tem Merivalda, que é do PPGU. Ok. Então, esses dois colegas que eu citei, eu conheço já de longa data, principalmente a Dídima. Né? Enfim, então, eu estou mais próxima ainda de vocês do que eu estava imaginando. Né? Mas me digam aqui, levante a mão, quem é da área da pedagogia? Da área como professora ou como estudante? Oh, meu Deus, tem estudante. Tem uma estudante aqui. Tem uma estudante aqui. Professora estudante. É professora também. Professora estudante. Quem é as outras áreas? Quem é que trabalha na universidade aqui? Funcionários? Ok. Vocês também fazem curso ou já fizeram curso aqui? Pedagogia. Pedagogia? Ok. E de outras áreas que não a pedagogia? Temos aqui? Filosofia. Ok. Então, é só para eu ver bem por onde que eu vou aqui nas pessoas que você colocou. Né? Olha, e alguém de vocês esteve ontem na minha fala de abertura? Sim. Levanta a mão, quem esteve, só para eu saber, porque lá eu falei muito desse assunto, né? Ok? Olha, eu acho que um jeito de colocar essas questões que você me provoca é de falar um pouquinho da minha própria formação de pedagoga e falar um pouquinho dessa história da pedagogia no Brasil, né? Que veja, eu fiz
era uma jovenzinha que fez a escola normal, que era ensino médio, que praticamente não existe mais, não é? E aí eu ia ser uma professora, como de fato fui, comecei a minha atuação como professora, dando aula para o primeiro ano da educação dos anos iniciais, que naquele período chamava o primário, né? E eu era uma estudante assim de classe média, minha família era, eu tinha muitos irmãos, eu sou a filha mais nova de 9, né? Eu era caçula, e eu gostava de estudar. Então eu terminei o primário, e naquele tempo tinha que fazer um exame de admissão para fazer o ginásio, que hoje é da 6ª série em diante, né? Fundamental 2. No grupo escolar onde eu estudava não tinha a sequência. O número de escolas públicas para fazer essa outra etapa era ínfimo. Onde eu morava não tinha nenhum, mas eu queria estudar. E aí tinha colégios particulares. Mas como é que vai pagar essa escola, né? Meus 2 irmãos mais velhos, minha irmã e meu irmão, que já trabalhavam, pagaram o meu estudo do ginasial, chamado, né? E do ginasial emendou com a escola normal e fui ser professora. No final da escola normal, eu fazia estágio, né, durante o curso, e aí no terceiro ano, que era o último ano, mas a gente fazia estágio numa escola que era uma escola de aplicação da própria escola, né? E os estudantes lá estavam acostumados com a gente, que ia de uniforme, de professoria, não sei o que, não sei o que. E no outubro do último ano, 61, eu fui chamada para uma escola da vizinhança, que era uma escola de freiras, que tinha classes separadas de meninos e de meninas, para tomar conta da sala de aula dos meninos do 4º ano, porque a professora tinha faltado. Naquele dia tinha que ficar doente, uma coisa assim. E lá fui eu, toda achando que eu ia, né, abafar lá, né? Gente do céu! Foi uma ruptura epistemológica e existencial, porque os garotos pintaram e bordaram o tempo inteiro que estava lá. Eu não conseguia abrir a boca, falar, dar bronca. Mas aí foi me dando um troço, desculpa a expressão, né? Eu falei, nossa, eu não sirvo para ser professora. Voltei quando passaram aquelas 3 horas de sofrimento, que eu voltei para a minha escola, né, para a escola normal. Eu cheguei aos prantos e a coordenadora, fui conversar com ela, né? Aí eu falei para ela assim, olha, eu vou desistir agora, eu não quero ser professora porque eu não sirvo para ser professora, e vocês ficaram aqui 3 anos me enganando, olha só, me enganando que eu ia ser boa, que eu era boa aluna, né? Que eu ia ser ótima professora, eu não quero, né? Aí a dona Julieta, santa dona Julieta, né, me acolheu, né, e disse assim, olha, você está no último mês de se formar. Bom, mas eu não quero dar aula. Tá bom. Você está estudando porque os seus irmãos mais velhos estão pagando os seus estudos. E você não vai não ter o diploma, porque vai ser uma agressão a eles. Aí isso me pegou aqui, ó, né, na alma. Aí eu engoli seco, falei, bom, pelo menos eu termino o curso, mas eu não vou dar aula. E aí ela disse 2 coisas. E você vai fazer, no próximo ano, você vai experimentar e vai dar aula numa escola
eu fui lá na aula de alfabetização, era o primeiro ano. Sofri pra caramba. E também você vai fazer um curso de pedagogia. Também sabia o que era. Né? Eu falei, como assim? E ela me disse, olha, você vai fazer na Universidade Católica de São Paulo. Eu nem sabia onde era. E você não vai fazer na USP, que eu também não sabia o que era, porque a USP só tem comunista. Então lá fui eu. Fiz o curso de pedagogia na PUC de São Paulo, né? Sem saber o que era, né? Sem saber o que era. Bom, então, estou contando isso para dizer para vocês que assumir uma atividade docente, ela requer que durante o curso você vá tendo possibilidade de ter rupturas existenciais. Entrando na coisa, o que é ser professor? O que é ser professor para ser não o professor que você teve, né? Que a gente tem esse conhecimento do professor, tem um saber, né? Que eu digo que é o da experiência, e uma experiência assim, de ter sido aluno. Só que os alunos, eles não são iguais, eles são situados em contextos, em idade diferente, em locais diferentes, com família diferente, comunidade, e vai por aí afora, né? Então, isso eu aprendi ali na marra, né? Na minha existência, e é por aí que eu comecei sempre os meus cursos de didática, de trazer para os estudantes esta pedagogia que eu fui aprendendo, que depois fui elaborando, etc, etc. Então, formar professores, antes de mais nada, é lembrar que ser professor é uma atividade docente no campo de uma área de conhecimento chamada pedagogia. Bem, aí vocês dirão, mas tem tanta gente que é de outras áreas e é professor, né? O professor na universidade, por exemplo, ele presta um curso para o curso de engenharia, né? Ele é aprovado, até faz prova didática, né? Não tem isso? Aí ele dorme professor, não, dorme engenheiro e acorda professor. Né? Quer dizer, não tem uma formação, um preparo, uma ruptura existencial, um assumir existencialmente que eu sou professora, eu sou professor, né? E o que isso significa? Bom, então vamos lá. Como é que a pedagogia entrou nessa história no nosso país, né? Vamos dizer. O primeiro curso de pedagogia foi criado em 1939. Nem vocês nem eu tínhamos nascido. Eu nasci em 43, né? Foi criado um em São Paulo e um no Rio de Janeiro, na USP e na Federal do Rio de Janeiro. Muito bem. E para que ele foi criado? Porque foi nesse período dos anos 30 que nós começamos a ter a criação de universidade, que foram essas duas universidades pioneiras, né? A formação de professores já existia na escola normal, desde o século XIX, certo? Mas a formação de professores para o ensino médio não existia. Ou melhor, ela era realizada pelas igrejas católicas, em geral, né? Que eram sacerdotes que davam as aulas, que tinha lá no seminário, e que foi assumindo essa formação. Com a criação das duas universidades públicas, esse quadro foi modificando um pouco. E surgiu a necessidade, naqueles anos 30, muito por obra de um educador maravilhoso, baiano, chamado Anísio Teixeira.
Anísio Teixeira, com seu movimento em defesa da escola pública e com o movimento da criação do Ministério da Educação, que não existia. Eram os anos da ditadura, Vargas, né, que foi depois Samino, e Anísio Teixeira e os pioneiros da educação nova foram percebendo que, primeiro, a escola, como a que eu estudei, que era a escola particular, precisava aumentar as escolas públicas, desde a educação infantil. E segundo, que era preciso uma organização institucional geral no Brasil da educação escolar pública. Né? Então, esse movimento, de um lado, de outro, a criação das universidades. Anísio Teixeira, vocês sabem, foi um filósofo. A formação dele era com filosofia. E ele foi nesse caminho, seguindo Dewey, né, um norte-americano. E isso foi um momento muito importante, porque essas duas universidades que estavam sendo criadas, que criaram todos os cursos, né, química, física, matemática, economia, etc. Também criaram, se percebeu a necessidade de ter a formação das áreas específicas, né, para serem professores do ensino médio, que era então assim chamado, né? E aí que apareceu as chamadas licenciaturas, formação de licenciatura, e a principal delas, que ia lidar com a formação de professores para o ensino médio, era a de pedagogia. Então, a pedagogia surgiu para formar professores no Brasil, mas também ela surgiu para formar especialistas em educação naquele contexto de criação de um sistema nacional de educação, com Anísio Teixeira e outros pioneiros, né? No âmbito do Ministério da Educação, então precisava ter especialistas, né? Bom, aí o que aconteceu? A gente foi seguindo desse jeito até que em 1939 foi criado o primeiro curso de pedagogia, no caso da Universidade de São Paulo. Bom, na USP. E seguiu assim. E aí esse curso de pedagogia, ele já tinha uma coisa assim, ele forma o quê? Pedagogo? O que é pedagogo? Ele forma professor? Ele forma professor. Conhecimentos pedagógicos. Né? Sempre meio desprestigiados, né? Porque no curso de Química, por exemplo, era muito mais importante ensinar Química do que ensinar a ensinar Química. Desculpe se tem alguém aqui da Química. Se eu falei da Química, vocês colocam para tudo e qualquer área, né? Aí vamos avançando. Temos a primeira legislação que organiza a educação brasileira, que são as leis orgânicas, na época do ministro Capanema, dos anos 40. Mas a pedagogia seguiu dessa forma, né? Era como se ela fosse apenas uma extensão da escola normal. Enfim, bem fragilizada, né? Aí avança durante um longo período das leis orgânicas até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de que ano mesmo? A LDB é de que ano? A última é de 96. 46 é a Capanema, as orgânicas. 96. A LDB é de quanto? 96. 96. Então, nesse longo período, já tinham vários movimentos no Ministério da Educação de redefinição daquela lei do Capanema, que, aliás, era uma época depois da ditadura Vargas, né? E no curso de pedagogia, a gente foi chegando com esse nome, curso de pedagogia, em 62, quando eu, então, estimulada pela dona Antonieta, fui prestar o vestibular na pedagogia, eu entrei no curso chamado
bacharelado e licenciatura em pedagogia. Ok? Então, não sabíamos direito o que era isso, né? Mas a gente sabia que nós estávamos sendo preparados para serem professores do ensino médio, das escolas normais, principalmente, né? Que era então a nossa licenciatura. Mas também tinha uma coisa lá tão atrapalhada, na licenciatura até esse período, quando eu cursei, que você podia dar aula de várias disciplinas no ginasial, que é então o ensino de Fundamental 2, né? Por exemplo, eu posso dar aula de matemática. Não sei matemática, eu quando estudei matemática no meu curso. Eu posso dar aula de filosofia, que só fui aprender no meu pós-graduação, no doutorado, mestrado e doutorado, porque durante a pedagogia eu tinha um professor que era um padre, que era neurótico de guerra, e que dava aula em grego ou latim. Então, mas aí eu saí autorizada, licenciada pela aula de filosofia. Eu podia dar aula de psicologia, também com parcos formações. Enfim, esse quadro mudou em 69, 68, 62 mesmo, mas ainda quando eu estudei eu fiquei conforme a Capanema, né, a reforma anterior. Em 62 a gente teve um parecer chamado do Valdir Chagas, que era um conselheiro do Conselho Federal de Educação, que resolveu dar um pouco de ordem nessa bagunça que era o curso de pedagogia. Então, nesse mesmo período foi criado o curso de psicologia, de graduação em psicologia, porque a pedagogia também me possibilitava fazer a psicologia clínica depois de formada. Aquele curso que eu fiz me possibilitava, depois de formada na pedagogia, fazer a especialização em orientação educacional. Bom, isso tudo foi modificado, criado o curso de psicologia, estrito sensu, né? E o curso de pedagogia passou a ter as chamadas habilitações, que foi uma maneira encontrada para tentar explicitar com um pouco mais de clareza o que é o trabalho pedagógico. E essas habilitações tinham uma que era obrigatória, que era a de magistério, da licenciatura, e as outras que são orientação educacional, supervisão educacional e administração escolar e inspeção escolar. Ou seja, o Valdir Chagas conseguiu dar uma arrumada nesse curso, de forma a, inclusive, ter uma interferência dos sistemas estaduais de educação com a criação desse profissional pedagogo com essa especialização para atuar nas escolas. Então, ali a gente começou a perceber que era preciso aprofundar o que é mesmo esse conhecimento dessa área pedagogia. Em 1996, eu tinha essa questão, né? Ao mesmo tempo eu era bastante atuante, militante, né? Eu fui presidente da Associação Nacional de Educação, coordenei muitas conferências brasileiras de educação, junto com a AMPED, como o SEDES, a própria ANDE. Eu tinha uma militância na área muito intensa, né? E não só, porque a área já estava bastante mobilizada também, nós tínhamos acabado de criar, a criação dos cursos de pós-graduação, entre parênteses, da minha história. Eu, quando terminei a pedagogia, fui ser professora e orientadora educacional durante um tempo, até que a escola onde eu dava aula foi fechada pela ditadura. Aí eu comecei a dar aula no ensino superior e senti necessidade de fazer a pós-graduação. Eu fiz o mestrado, primeiro, em uma área chamada Filosofia
Educação, filosofia, na PUC de São Paulo. E, na sequência, o programa era Educação, pós-doutorado, né? Filosofia da Educação. O coordenador era o professor Saviani, Eurival Saviani, que vocês já ouviram falar, conhecem, né? Que era meu colega. O Saviani ele tinha sido seminarista, e ele tinha muita filosofia. Enfim, o Saviani defendeu a sua tese de doutorado antes da reforma de 68, de criação da pós-graduação, estrito senso, como nós conhecemos hoje. Então, estou falando isso para dizer que com a criação desse programa em especial, programas similares no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, foram se constituindo em celeiro de formação de mestres e doutores, mestras e doutoras, né, em educação pelo Brasil. E muitas das pessoas iam para essas universidades para ter essa formação. E os programas eram da área chamada de educação. Não é de pedagogia, educação. Os programas reproduziram, de certa forma, aquela ambiguidade do próprio curso de pedagogia. Por quê? No curso de pedagogia, nós tivemos aulas de disciplina chamada filosofia da educação, psicologia da educação, história da educação, estatística, e não sei lá mais. Nos cursos mais avançados tinha um pouco de, não chamava assim, mas um pouco, era de economia da educação, que já encaminhava para uma área chamada política educacional. Sociologia da educação. Eu tive tudo isso, né? E aí, essa questão, de uma forma, né? Eu estou falando aqui de um contexto, tentando situar nesse contexto brasileiro, o desaparecimento de uma área de conhecimento chamada pedagogia. Então, nós chegamos num ponto de inflexão. É um curso de pedagogia que não tem pedagogia, que não estuda pedagogia. Vocês conhecem algum curso de matemática que não estuda matemática? Então, essa contradição ou esse paradoxo, de certa maneira, está presente e reiterado pela diretriz de 2006, que então definiu que os cursos de pedagogia não teriam estudo desta ciência chamada pedagogia, mas também não formaria pedagogo, formaria, quem sabe, um gestor. Já mudou o nome, porque gestor é nome que tem na empresa. E a escola não é uma empresa. Que história é essa, né? Bom, mas enfim, ele pode ser pedagogo para atuar fora da escola, em espaços escolares, não sei o que lá, mas sempre com a prioridade da docência nos anos iniciais e na educação infantil. E aí nós começamos a ter uma grande briga no Brasil, que ainda se faz presente pelo que você mesmo colocou, né? No meu caso, já nos anos 90, quando eu já tinha defendido o doutorado e que eu já tinha experiência de trabalhar como pedagoga em escolas públicas, né? Como orientadora educacional, como pedagoga, na parte de direção também, equipe de coordenação pedagógica, em que nós trabalhávamos muito junto aos professores. Eu tinha a questão, né, que estava posta, era: vamos conhecer um pouco mais essa coisa chamada pedagogia, né? E foi
com essa preocupação que eu pude reunir num livro organizado, né, por mim, chamado Pedagogia, Ciência da Educação. Eu tinha feito alguns estágios fora do Brasil também para entender um pouco como é que era na Argentina, no México, como é que era a pedagogia na França, em Portugal, na Espanha, na Itália, né? E aí eu fui percebendo que também nesses países alguns tinham uma firmeza da pedagogia, outros, mais uma, a França, por exemplo, era ciências da educação. Bom, e no meu curso de doutorado, nós discutimos muito e trabalhamos muito essa questão das ciências da educação. Ciências que se voltam à educação, mas que o seu objeto, o objeto da sociologia, por exemplo, não é a educação, é o estudo da sociedade. Mas, por isso, a sociologia pode estudar a educação sociologicamente. A psicologia, a mesma coisa. Você pode... A finalidade da psicologia, da ciência da psicologia, não é a educação, mas ela tem contribuições para a área humana chamada humanização, portanto, de educação. A política educacional, a mesma coisa. E vamos assim com todas as chamadas ciências que estudam e contribuem com a educação, mas elas não são pedagogia. Qual é a diferença? Então, com aquele livro, nós criamos o Muruçu, um movimento que defendia que a pedagogia não era ciência. Bom, se não é ciência, ela é o quê? Ela não é nada. Ela é tudo. E ser tudo é ser nada. Vocês sabem, né? Então, essa briga rachou, né, as nossas lutas. O movimento, foi criado um movimento que é o movimento da FOP, que defende que a docência é a base da pedagogia. E nós defendemos que a pedagogia é a base da ciência, da docência. Ou seja, para ser um profissional docente, eu preciso conhecer pedagogia. Eu vou ficando aqui, além de estar já mais velhinha, né, secando a garganta, né, aí eu vou me animando e vou ficando nesse... Bom, resumindo essa história, né, nós acabamos tendo um grupo de intelectuais, Demerval Saviani, Libânio, Frigoto foi meu colega de doutorado, né? Nós já tínhamos Paulo Freire, né? Paulo Freire, quando eu estava fazendo doutorado, foi quando ele voltou do exílio. Então, uma pedagogia freiriana. Nós já tínhamos estudado nesses programas iniciais de pós-graduação, né, dos programas de pós-graduação, as contribuições de autores como Marx, Materialismo Histórico Dialético, de Gramsci, italiano, né? De Marx a gente foi aprender, né, porque no curso de pedagogia a gente não tinha estudado nada disso, a gente foi aprender que Marx tem uma importância fundamental na história da humanidade. Ele é um filósofo, né? Porque ele não criou o método gratuitamente para dizer que ele era bacana. Não.
ele tinha um compromisso com as classes trabalhadoras que estavam sendo cada vez mais ampliadas no final do século XIX, começo do século XX, com o desenvolvimento do capitalismo industrial, que foram cada vez mais explorando o trabalhador, né? Inclusive valorizando a industrialização, valorizando a alfabetização, a leitura, o saber ler, escrever e contar, como uma condição para que as crianças também fossem operários trabalhadores, e eles precisavam saber ler, escrever e contar para operar as máquinas. Então, nesse contexto de expansão da desigualdade social, econômica, política e dessa sonegação de direitos à classe trabalhadora, é que foi contra isso que o Marx deu um salto qualitativo no pensamento filosófico até então, não é? E fez as proposições que nós conhecemos, não é? E com o seu método de que é na realidade que as transformações podem ocorrer, mas elas ocorrerão para superar as desigualdades desde que ela tenha um apoio da ciência que lhe permite pesquisar a realidade nas desigualdades da sociedade como um todo, né? que ela cria e desenvolve. Então é preciso ir às raízes dos problemas dessa sociedade, dos problemas, para podermos, teoricamente, analisá-las e propor a praxis transformadoras. Então, esse movimento da prática, que eu leio teoricamente por meio da pesquisa científica, olha aí a ciência, não é? Que possibilita a nós identificarmos aonde precisa mudar nessa sociedade, né? Bom, chega no Brasil, na época que nós estamos, a mesma coisa, com outros componentes nessa realidade, né? Então, é por isso que eu digo, né, que a pedagogia é uma ciência. Ela não é um adjetivo pedagógico, ela é substantivo, ela é uma ciência. E ela tem uma contribuição importantíssima nesse movimento de ser uma ciência, nessa epistemologia crítico-dialética, para que a educação seja uma possibilidade de emancipação, uma possibilidade de assegurar os direitos à classe trabalhadora e à classe pobre brasileira, não é? Como nos diz oprimida, então, Paulo Freire, de compreender. Não basta saber ler, escrever e contar. É preciso ter um pensamento crítico a partir, para compreender, por exemplo, o Libânio dá um exemplo que eu acho interessante, quando ele diz assim: você está dando aula numa escola pública, e que você sabe que são crianças pobres e que eles não têm, por exemplo, formas de higienizar a água que é tomada ali, né? A água vem lá não sei da onde e eles tomam. E aí você pergunta para ele assim: na sua casa tem filtro? Como é que vocês tomam água? Não tem filtro. O que é isso? Filtro, não sei. Como é que vocês tomam? A gente toma o que vem lá de não sei aonde, né? Muitas vezes de pequenos córregos lá, todos poluídos, né? E aí você está dando aula de ciências. Aí você leva no laboratório e vamos olhar aqui a água.
e vai identificar, olha aí a ciência, né? Examinando aquela água e identificando ali o que tem de prejuízo para a saúde. Então, por que tem tanta diarreia? Por que tem criança que molha? Ele vai. Olha, você está desenvolvendo um pensamento crítico com a ciência, né? E aí você também está possibilitando superação. Então, não tem água, aquela maldita Sabesp do estado de São Paulo, onde eu moro, criada nos anos 30, que sempre funcionou bem, o governador vendeu a Sabesp e é uma porcaria o serviço da Sabesp no saneamento. Então, se eu não tenho um filtro na minha casa, e se eu não tenho possibilidade de ferver a água aqui também, então eu estou aprendendo, né? Mas eu aprendi, sobretudo, essa criança aprendeu, que isto é intencional. Porque quanto mais morrer criança pobre, melhor, né? Mas a pandemia, por que mentir sobre as vacinas? Por que negar a ciência? Por que dizer que era um remédio não sei das quantas? Primeiro porque tinha o interesse da grana dessa empresa que vendia aquele remédio. E primeiro também porque deixa o pessoal aí morrer, porque quanto menos pobre tiver, menos problema a gente vai ter. E, portanto, a acumulação de renda vai ser maior. Bom, é o Marx falando para nós hoje, né? Então, a pedagogia, ela é essencial de colocar na escola, eu digo principalmente na escola pública, ela se faz muito necessária. É muito necessário formar pedagogos que conheçam e que discutam, que aprendam, que reescrevam, ampliem os conhecimentos da ciência pedagógica, mas ela precisa ser uma ciência. Ela não pode ser um conhecimento assim. Conhecimento assim. Isso não significa que ela vai negar as contribuições. Pelo contrário, ela vai se valer das contribuições. A psicologia está estudando os processos da Vygotsky, né? A aprendizagem, né? As estruturas psíquicas, a aprendizagem, numa perspectiva bastante interessante e tal. Então, isto é preciso que os professores das escolas compreendam e conheçam, porque eles podem se valer muito como professores no seu trabalho cotidiano da contribuição dessas. A sociologia me ajuda, esse exemplo que eu falei aqui da água, por exemplo, a compreender a questão da sociologia urbana, por exemplo, não é? Da organização dessa cidade onde essa escola está localizada. E quais são os problemas que impedem que essa sociedade, desta escola, tenha condições de vida que superem essa desumanização. E isso, os professores têm que ser pedagogos professores. A pedagogia é base da docência, fundamental. Então, acho que é isso. Vocês não imaginam a angústia que a gente fica, né? Porque o pessoal estava aqui chamando, porque tem o lançamento do livro e já está na hora. Eu disse, você tinha que vir passar uns 6 meses na Bahia. A professora Selma Garrido, ela é titular sênior da USP. Tem uma caminhada brilhante. Assim, nessa fala dela, a gente vai percebendo o quanto de sentido e de identidade ela trouxe para a pedagogia. Porque ela trouxe contribuições tão valiosas que eu acho que ela traz um arcabouço teórico fantástico
né, que enriqueceu e que passou a dar sentido. Quando ela traz a importância da prática reflexiva, quando ela traz essa ideia de ciência, a senhora não imagina como tinham pessoas aqui, tem help que tinha uma pergunta, e aí Deise está lá, Janeide, não canse muito, Selma, já me mandaram aqui, eu estou aqui olhando e vendo as mensagens, porque tem um lançamento de livro, então a gente precisa te trazer aqui mais vezes, porque você faz parte dessa história. Eu sei que você se emocionou muito ontem, e esse período todo, acho que o baiano é muito assim, pegajoso, né? É assim, muito afetuoso, e ela ficou muito emocionada ontem, mas assim, é porque de fato a gente reconhece a sua importância dentro dessa história. E foi muito legal você fazendo os saberes da sua experiência, como você trouxe essa narrativa, de tudo como foi constituído. Imagine você chegar, terminar o ensino médio, né, como professora, e entrar numa sala de aula e dizer, meu Deus, eu não quero ser professora. E depois você ter essa caminhada fantástica dentro da pedagogia, com contribuições valiosíssimas. Eu acho que quem aqui já leu, né, seus livros, que já refletiu e que já vem tendo você durante toda essa caminhada, percebe o valor e a importância. Não é à toa que você chegou ao titular sênior da USP, né? Então é uma alegria imensa te receber aqui na UNEB, na Bahia, né? Por isso que eu disse ela no WhatsApp, que a Bahia te recebe de braços abertos, para que você volte mais vezes. Eu quero também ressaltar a sua energia, né? De estar aqui dentro, de estar participando, desde toda hora. Não faça muita pergunta, não cansa. E aí eu queria, como é Help? A gente deixa, porque Help queria fazer. Eu penso que a professora encontrou uma estratégia, né, de storytelling. Porque contou sua história de vida. Sim. E atrelou sua história de vida, Sim. a própria história do campo da pedagogia. Articulou com todos os intelectuais contemporâneos que fazem parte das nossas referências, dos nossos trabalhos. Falou do professor Frigoto, falou do professor Paulo Freire. Então, com essa caminhada, nós chegamos até a pedagogia de hoje, com essa relação entre docência e pedagogia e a discussão sobre a pedagogia enquanto campo ciência, né? Ciência enquanto campo. Eu quero só reforçar uma questão, eu achei belíssimo quando ela traz também o professor como intelectual, né? O Bauman traz isso, né? No livro dele, Legisladores e Intérpretes, ele traz a ideia do professor como intérprete, o professor com esse papel de intelectual. Então, sujeito, eu achei muito bacana isso. Você é produtor. Exatamente. Então, você vai fazer sempre parte da nossa história, viu? Mas eu quero falar só mais uma coisinha, se vocês ainda estiverem dispostos. Eu vou passar uma mensagem para eles para ela ter paciência. Que essa perspectiva de valorização da pedagogia, no curso de pedagogia, nos cursos de licenciatura, é uma forma de valorizar o trabalho docente, dos docentes, especialmente no contexto que nós estamos vivendo, globalmente, mas muito forte no Brasil, e vários estados brasileiros, né? O meu deles é direto nisso, de plataformização do ensino. Vocês já ouviram essa expressão, né? Ou seja, é de substituir, e com isso, pelas plataformas, o professor, não é? E precarizar cada vez mais o seu trabalho docente, do ponto de vista salarial e do ponto de vista das condições de trabalho. Então, Frigoto pega isso bem forte, não é? Essa defesa da pedagogia é uma defesa dos direitos profissionais dos docentes, sobretudo, né? Nesse contexto em que, como sabemos, essa política neoliberal, onde predomina no ensino superior 90% das matrículas nos cursos de licenciatura no Brasil estão nas faculdades ou instituições privadas. E dessas, 80% são EAD. Então, a quem me interessa
interessa, né, eu pego isso do Freire, né? A quem interessa que a escola pública seja precarizada, os professores sejam precarizados, sejam até, podendo até ser mandados embora, não tendo direitos, sendo, enfim. Então, não é uma questão apenas de área de conhecimento, é uma briga de área de conhecimento, é uma briga por um projeto de sociedade emancipador. É pela educação, e no caso pela educação escolar, que nós vamos nos tornando humanos. Nós somos os únicos animais que precisamos do processo para sermos humanos, diferente do gatinho que já nasce gato. O gatinho vai precisar de condições para se alimentar, para se adaptar ao ambiente onde ele está, mas ele está ali, ele não pensa e ele não transforma o lugar onde ele está. Diferente, o humano, para ser plenamente humano, é o que transforma a realidade. E aí a gente pergunta, em que direção? Né? Então, você vai ser engenheiro? Qual é a finalidade da engenharia na sociedade que nós vivemos? Para que serve a engenharia? Já estou aqui grande. É para construir os espaços públicos com materiais que vão ser arrebentados daqui a pouco? É para isso? Não é? E aí vai, aí você põe essa pergunta em todas as áreas. Né? Então, gente, é isso. Obrigada. A gente agradece muitíssimo, viu? E aí, quando vier a Bahia, a gente tem que programar outras viagens para que você venha com mais calma, sem ter uma agenda tão cheia de atividades, para que a gente possa usufruir. Agradecemos demais. Tomar um banho. Enquanto o mar ainda banhava, né? Mas eu agradeço também. Mas fez algum tour? Conheceu alguma coisa? Eu fiz um pequeno tour. Visitei um museu chamado Mukabe, que está com uma exposição belíssima das pinturas que a gente conhece com o nome naif, ou primitivistas, ou folclóricos, mas que tem outros nomes, da Bahia, obras feitas aqui na Bahia, belíssimas nessa perspectiva. E o que eu fiquei encantada é que esse material todo tem uma porção que foram feitos em Cachoeira, em vários lugares da Bahia, né? E que eles estavam nos Estados Unidos, em Detroit. E foram, a palavra que eles colocaram lá, essas obras todas foram rematriadas para Salvador, para a Bahia, para o Brasil. Né? E como é que elas foram para lá? A pergunta que ele fez. Porque na década de 40, 50, tinha duas norte-americanas que vieram à Bahia, né? E compraram essas obras que eram vendidas, né? Nas ruas, enfim. E elas levaram essas obras para Detroit, fizeram lá um museu, preservando as obras, né? E quando elas faleceram, que foi há pouco tempo, então elas deixaram assinado que as obras deveriam voltar para a Bahia. Então, gente, olha, eu gosto muito desse tipo de pintura. Eu fiquei ali. Eu não sou muito chorona, não, mas de vez em quando eu não vou choradinha. Mas então foi ali a Cristina Dávila que me levou lá nesse museu que eu gostei muito. Então agora nós vamos levá-la para o lançamento do livro. Agradecemos a todas as pessoas aqui presentes,
professores que saíram